liga ali. Agora gravando de novo. Vai, Wilton, bota ali. E, olha lá, ó. Quando eu faço assim com a mão, aí ela começa a gravar. Mas deixa pros meios de gravação, isso aí. Salve, salve, galera. Mano Edu na voz. Chegando aqui mais uma vez. Mais com um convidado aí, né? Não mais que importante, mas já importante. Pastor Marcos. E aí, trocar uma ideia com o Mano Edu, né? Falar sobre a palavra de Deus. Falar sobre o que Deus já fez na vida dele, né? E ainda tá fazendo, né? Para honra e glória dele sempre. E fala aí com a galera, Pastor Marcos. Sempre aqui mais uma vez, né? Pela primeira vez que eu poder falar com os irmãos, um pouco testemunho, falar um pouco da palavra do Senhor, que é muito importante. Assim como a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Todo aquele que ouve a verdade, ouve a voz do Senhor. Assim como nós, eu e você, mano, somos mais um resgatado para a própria vida. Só Deus sabe de onde nos tirou. Verdade. Podia estar morto, podia estar aí muitas vezes ou dentro de um presídio, ou muitas vezes dentro de uma cama no hospital, ou numa cadeira de rodas, como é o pastor amigo meu. Mas nós estamos aí firme pregando o Evangelho. Nós vamos adiante, levando a palavra, assim como diz Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar boas novas ao cativo, a libertar ao preso, ao contrito de coração e a procurar o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso objetivo, pregar o Evangelho. Pastor Marcos, conta um pouquinho para nós aí da tua conversão, assim. Não tudo, né? Porque deve de ser bastante coisa, mas dá um resumo aí para nós, como é que... Da onde Deus te tirou? Da onde Deus te tirou? A história dá início ali aos 15 anos, eu conheci o mundo do crime, das drogas. Até os 15 anos ali, era escravo da cocaína. Eu sempre digo que o crente, o cristão, ele tem que ser persistente. É isso aí, né? E sempre, todo né? dia Deus usava um irmão e todo dia ele passava lá na frente de casa. E eu, agorizado, louco, ali na minha mãe, ia visitar minha mãe. Quando eu ia visitar minha mãe, todo dia ele passava, o falecido irmão Paulinho, hoje não está mais entre nós, hoje eu. E eu me lembro que todo dia ele me convidava para ir no culto. Eu dizia, eu não vou, falava palavrão, falava outras coisas para ele, xingava ele muito. Até que um dia Deus usou meu pai, que era pastor. Meu pai disse numa quarta-feira, essa semana, filho de Deus, manda dizer para ti que vai ter 2 livramentos. E eu debochei de risada, escravizado da cocaína, no mundo do crime ali, o Senhor... Eu vi aqueles 2 livramentos naquela semana. Naquela semana eu levei uma facada embaixo da costela e vi uma pistola negar 9 vezes na minha frente. Se não é Deus, né, mano? Se não é Deus, não sei o que é, né? Eu vi a mão de Deus ali e Deus usou o meu pai. Eu me lembro das palavras até hoje. E Deus usando ele disse, tu vai ver o livramento com os teus olhos. Tu vai contemplar. E ele virou as costas e saiu. Só foi lá me ver, me deu um abraço e saiu. Porque examinando a palavra do Senhor, quando o profeta entregava um recado, ele não ficava ali remendando aquilo que ele falou, ele entregava e ia embora. É, nessa, mano. Já tem testemunho disso aí. Quando Deus usou meu próprio pai para me entregar, capaz, o velho tá louco. Tá loucão. Tá tirando. Tá? Naquilo eu levei os tiros, quase tomei os tiros, né? Uhum. A mão de Deus, né? Era a mão de Deus me guardando. E eu nunca vou me esquecer que eu fui lá pra vila. Lá na vila, vi minha tia, fui lá com a minha tia.
naquilo eu saí, fui lá no Cristóvão, eu vi um moço lá, o nome dele é Felipe Chagas. Eu nunca vou esquecer que eu cheguei lá, ele bem louco, tudo, atormentava aquele jovem, falava um mundaréu de coisa pra ele. Eu nunca vou esquecer que um dia eu quis tomar o telefone dele, e mesmo assim ele me deu um abraço. E ele disse: Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, vamos no grupo de jovens sábado. Mas eu não vou pregar para ti, porque o Espírito de Deus me revela que eu não gosto de pregar para ti. E ele não pregou para mim. Eu nunca vou esquecer num sábado de noite, cheguei na minha mãe e disse assim: mãe, eu vou largar as drogas e o crime e vou para a igreja. Minha mãe olhou para mim, minha mãe, né, servia outras determinadas religiões, e naquilo minha mãe chegou para mim e disse: tu ser crente? Eu não acredito que tu vai ser crente. Ah, deu ruim. Eu não acredito. Tu, o mais louco dos meus filhos, aí você vai virar crente agora. Tá de brincadeira. É, mas Deus chama os improváveis, né, mano? É ou o Davizinho lá. O Davizinho, ninguém dava nada pro Davizinho também, né? Que isso? E O Josué também, ninguém dava nada pra Josué. E aí? E aí eu disse pra minha mãe. E naquilo eu fui lá no quarto. Naquilo que eu fui no quarto, eu ouvi um rap do pastor Sela. Oh, glória. E daí Deus usou o pastor, esse jovem, o Felipe, nem sabia, ele era obreiro. Ele disse: não, falou de novo, não vou pregar pra você, mas escuta esse rap aí, Deus vai falar contigo. Oh, glória. Botei aquele rap, opera em mim, ó Senhor. Botei nos fones, comecei a escutar, as lágrimas começou a rolar, e na minha frente tinha um mundaréu de dinheiro, droga, arma, e nunca vou esquecer. Aquele dia foi o dia que eu disse assim, eu tive a certeza. Além de ter falado aquilo para minha mãe, eu fui lá escutar o rap, levantei dali de manhã cedo, não usei droga aquele dia o dia inteiro, e cheguei na minha mãe e digo: mãe, se hoje o irmão Paulinho passar, eu vou aceitar Jesus. Glória. E dito e certo, eu sabia até o horário que aquele irmão passava. Ele é persistente, né? Ele passou, né? e olha o mistério. Aquele dia, mano, ele passou, mano. Acredita, ele não me chamou. Ele passou. Ele só passou? Só passou. Pô, eu achei que ele tinha chegado de novo. Não, ele só passou por mim. Quando ele passou, eu gritei: ô irmão Paulinho, peraí que eu vou no culto. Ué, sai. Glória. Não, eu gritei bem alto, né? Eu disse: peraí que eu vou no culto. Naquilo ele encheu o olho d'água, assim, olhou pra mim, me abraçou, entramos na igreja. Quando eu entrei na igreja, sentei lá no último banco. Tá se escondendo. Deus foi lá e usou uma irmã. Não tem como esconder, né? A irmã Fabiana. Não tem como se esconder de Deus, né, mano? Não tem. E naquilo, quando eu botei o pé, ela disse: esse moço que tá aí atrás, que entrou agora aí na igreja, hein? Assim manda dizer o Senhor. Deus tem um plano na tua vida de ser um pregador do evangelho. Deus tem um plano de ser um pastor. O Senhor vai te dar um curso de teologia gratuito, que tu vai conhecer o Senhor, mas o Senhor vai te levar para te fazer isso dentro de uma casa de recuperação. Glória. E Deus fez. E Deus disse na boca daquela mulher: tu vai casar com uma mulher madura, que ela vai servir para alinhar o teu ministério, e tu vai viajar o Brasil e o mundo. Do mesmo lugar da onde Deus te tirou, é o mesmo lugar aonde Deus vai te levar para arrancar essas pessoas que estão escravizadas na mão de Satanás. Isso aí, né? E desde aí, então, desde 2012, eu sirvo ao Senhor. Lá em 2012 comecemos. Eu fiquei na casa de recuperação 2012, 13, 14, 15. 4 anos. 4 anos fiquei, por livre e espontânea vontade. Eu não saía nem daqui, nem para ir no mercado comprar nada. De medo de recair, porque eu não queria mais voltar para aquela vida. E eu nunca vou esquecer que quando eu cheguei, eu ouvi falar de teologia. Eu disse: o que é isso aí? É um livro que estuda a palavra de Deus. E eu cheguei e disse: então eu quero fazer isso aí, então. Se esse livro é bom que vocês tanto falam, eu quero aprender isso. Eu me lembro que lá na casa de recuperação vinham os irmãos da Batista. E vinham lá e buscar nós. Todo dia, 8 horas da manhã. Das 8 às 11, nós ficávamos estudando.
Eles davam café, E ainda- almoço e janta pra Não, nós. ainda é, mas só que agora é lá na. Agora é lá. É lá, né? Agora é lá. Antigamente, não, eles levavam nós, pegavam nós cavando ali na frente e levavam nós. Uhum. Não tinha aquela igrejinha ali. Não, tinha a igreja. Mas não era ali. Não era ali. Era o feito- estudo era fora daí. Exatamente. E ali, então, através daquele curso teológico, eu conheci o Senhor. Amém. Nunca vou esquecer um dia de manhã cedo, eu sentado como a gente está aqui, olhando a apostila, e ali eu tive um encontro real com Deus. Eu lendo a apostila, quando veio uma mão, eu vi que desapareceu tudo, e quando desapareceu tudo da minha volta, eu nunca vou esquecer que desapareceu tudo da minha volta, assim, eu vi um ser de branco sentado num trono, e eu vi o dedo indicador apontado para mim, e disse assim: aquilo que a minha serva falou vai começar agora a se cumprir na sua vida. Oh, glória. A partir de hoje eu vou te dar o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento e a palavra do ensino também. Pregarás aos sábios, aos doutores e a qual ficarás espantado. E a partir dali eu comecei a pregar a palavra dentro do desafio. Eles começaram a me dar a oportunidade para pregar. Eu pregava 10, 15, 20 minutos. Glória a Deus. De Deus para a glória de Deus, e começou. E quando eu saí do desafio jovem, nunca vou esquecer, eu conheci a esposa, aí eu casei com a esposa no ano de 2016, em janeiro de 2016. E ali começamos a viajar para lá e para cá, para a glória do Senhor. Eu viajei o Rio Grande do Sul inteiro, Glória a para Deus. tudo quanto é lugar, pregando aqui, ali, cá, sem... É que nem uma vez, isso eu vou testemunhar aqui. Uma vez eu estava vendo uma pregação do pastor Marco Cristiano, Uhum. o dia da aprovação. E Glória. eu disse: Deus, eu quero ser como eles, mas não quero ser igual a eles, porque eu não quero cobrar para levar a mensagem. Amém. Eu quero levar a mensagem de graça, que nunca foi por dinheiro, sempre foi por amor. Porque uma vez esse amor, o mesmo amor que nós estamos falando aqui, foi o amor ágape, foi o amor que nos alcançou, o amor de Deus. O amor de Deus é comparado, mano Edu, ao amor de mãe. É o único Verdade. amor que é comparado ao amor de mãe. Porque a mãe, se o filho errar 100 vezes, a mãe sempre vai perdoar. A mãe sempre vai perdoar. E a mãe sempre vai aceitar de volta. O amor de Deus é comparado. É. Porque tem até um louvor: quantas vezes você caiu, quantas vezes você tentou acertar. E Deus sempre esteve ali. Sempre, né? É que nem no outro podcast aí que teve, eu até comentei, Jesus tá sempre aqui, mano. De braços abertos aqui, ó. Esperando, né? Esperando tu tomar uma atitude, né? Porque Jesus não é opção, né? É uma atitude, ou um querer, no caso, né? Tu tem que querer. Se não querer, ele tá todo. A palavra de Deus diz que ele bate a porta, né? Ele tá ali, bate a porta. Se abrir, né? Sentarei e cearei com ele, né? Conosco ou comigo. Mas se tu não abrir, ficar assim, né? Apocalipse 3:20 diz assim: É. Deus, mano, quando Deus ele tem um plano, quando ele tem um chamado, até o Realidade Cruel fala isso num rap que eu vi: quando Deus quer uma alma, ele faz questão de resgatá-la até da profundeza do inferno. É verdade. Naquele rap Refém da Amnésia. Aham. Quando Deus quer uma alma, ele faz questão de resgatar até da profundeza do inferno. Quando Deus quer, não tem, pode ser levantar o inferno, capeta, pode levantar quem quiser levantar, não tem. Se Deus quer te chamar, se Deus quer te escolher, não tem. Escolhi, falou, Deus, tá falado. É, que nem eu disse, a gente tem a nossa escolha, né? Tem a escolha de Deus e a nossa. E a nossa escolha, independente, tem circunstâncias que a gente pode escolher. E tem circunstâncias que não tem escolha, só vale a escolha de Deus. Né? Mandou, tá mandado. Ele é o cara, né? Ele é o cara. A palavra do Senhor diz em Provérbios que há caminhos que para o homem parece direito, mas seu fim são caminhos de morte. Tem um louvor que eu vou lançar agora esse ano. O começo dele diz que
O nome do som é O Único Caminho. E até a Fran faz uma participação daquele. Tu lembra de onde Deus me tirou? A mesma. Que cantou comigo, ela vai cantar esse. Já cantou, né? Na verdade, porque já tá até gravado. Ficou top demais. E esse versículo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus diz, né? Se eu não me engano é João 14, 6, né? Ou 6, 14, ou 14, 6, 14, 6, né? Isso. E ele se repete, eu acho, em Mateus também, se eu não me engano. A mesma frase, né? Em Mateus, eu acho que ele repete de novo. Eu acho que tem uns 2 versículos que é o mesmo, né? Eu não sabia, eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo a Bíblia, eu tô aprendendo, Deus tá dando discernimento. Tanto é que curso de teologia eu fui fazer um agora. Completei meu minha abençoada ali. A abençoada bateu na tecla, né? Eu pra mim não tinha, não precisava, na verdade, né? Pra mim eu achava que não precisava. Eu tenho a Bíblia, eu não preciso. Conhecimento que o Espírito Santo me dá é isso, né? Pra mim era isso, né? Mas eu, né? A abençoada tentou e conseguiu me levar para um curso de teologia. Aí fizemos. E foi um divisor de águas, porque eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa que até na forma de ler a Bíblia, né? A forma de expressar, mudou muita coisa. Tipo, na verdade parece que ficou mais fácil. Parece que ficou mais fácil, porque antes eu lia, às vezes, né, entendia, às vezes não entendia, mas agora ficou mais fácil, né, mano? Ficou mais... Tem um detalhe, quando a gente estuda teologia, a gente nunca para de estudar. Sim, é isso aí mesmo. Porque graça, ou seja, unção de Deus, eu consigo só no joelho. Sim. Mas conhecimento eu tenho que buscar. Oséias 4:6. O povo não padeceu por causa de unção. Sim, foi por falta de conhecimento. O povo padecia por falta de conhecimento. Então temos muita gente que é cheia do poder de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Esse versículo aí eu tinha diferente, eu achava tipo, só a palavra de Deus, né? Eu achava, não, falando da palavra de Deus, aí, mas não é só isso. Não fala só da palavra, sim também do conhecimento, porque a palavra tem tudo, né? O cara vai ver, tem tudo, tem tipo, é um manual, né, mano, de vida. Mas se tu não tem um conhecimento de alguma outra coisa, às vezes tu padece por falta de conhecimento, entende? Porque a palavra de Deus tem quase tudo que a gente precisa, mas tem outras coisas que é mundana, no caso, que a gente tem que ter conhecimento também, entende o que eu quero dizer? Senão a gente padece. Exatamente. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, então, todos os dias. Todo dia a palavra de Deus ela não muda, ela é eterna. O que muda é a revelação que Deus te dá todo dia. Todo dia Deus tem algo a te revelar, a te mostrar. É Deus preparando também, né, mano? Porque imagina só, agora nós estamos trocando essa ideia e agora eu tenho mais visão, né? Não digo que eu sei tudo, não sei tudo, eu tenho muito que aprender, tem muita coisa para mim aprender, mas eu não tô tão perdido, tá trocando ideia contigo, porque tipo, né, o tempo que tu tem de caminhada, no caso com Cristo, e pregando, tu tem bastante conhecimento. Então eu não me sinto tão, como é que eu vou dizer, tão perdido aqui, tá ligado? Trocando ideia. Porque já era Deus me preparando, né? Porque é o próprio Espírito Santo nos prepara.
né? Não é uma coisa que... Eu ouvi uma vez o pastor Benhur Lopes falando assim, a maneira do que a gente prega agora, daqui 10 anos, você não vai pregar da mesma maneira. Porque no começo, tu prega 10, 5 minutos, amanhã depois as pessoas vão ter que te dar tempo para pregar. Porque uma coisa eu tenho para falar, se você não semeia no estudo, você não vai colher no púlpito nem para evangelizar uma pessoa. Sim. Então a mensagem que te custa pouco vai ter pouco valor para quem te ouve. Entendi. Se você não buscar, se você não se colocar, Se não se se colocar, você não buscar o Senhor, porque hoje temos muita gente que fica com inveja do irmão, ciúme do irmão em cima do povo. Porque aquele irmão ele se coloca, aquele irmão ele lê, aquele irmão ele estuda, aquele irmão ele não gasta dinheiro com outra bobagem, ele compra livros para ele ler, ele investe no seu conhecimento, ele investe para aprender, porque não basta eu falar que nem eu, fazer um curso de 4 anos, fazer uma faculdade que nem eu fiz de teologia e achar que eu vou me basear só naquele conhecimento. Não. sim. A minha esposa sabe, eu amo ler, eu amo estudar, eu ganho livros de pessoas. Eu amo ler, eu amo estudar. Quanto mais você lê, mais você estudar, mais você aprendendo. Um pregador, ele é um estudante, Edu, que ele jamais se forma. Isso. Ele jamais vai se informar. Porque é sempre, que nem a palavra de Deus que é nova todo dia, né? Exato. Então, todo dia eu vou ter que estar buscando. todo dia tem que estar buscando. Você tem que estar em comunhão com Deus. E outra, não adianta a gente só pregarmos também pelo dom. Pelo dom, Deus quer que a gente busque. Ter oração, ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração, ter um devocional. Levantar de manhã não é o celular, é o Senhor em primeiro lugar. Não é o café. Que não é fácil, né? Hoje em dia não é fácil. Falando em celular, né? Como é que eu vou dizer? Até nós usamos, até o podcast aqui, ó. Ainda bem que nós estamos trocando ideia sobre Deus. Mas aí tu tá olhando, trocando ideia sobre Deus ali, papo Manedu, tá olhando e daqui a pouco, outra coisa. Daqui a pouco outra coisa, depois já se perdeu no podcast. Tá muito acessível, né? Muito fácil. Tecnologia. Tá muito fácil, né? O livro de Daniel fala que a tecnologia nos últimos dias avançaria. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que haveria os filhos contra os pais contra os filhos. O amor de muitos se esfriaria. E chegará um dia e você vai estar aqui nesse podcast. E a Bíblia diz assim que num abrir e fechar de olhos, a roupa vai ficar. Bonezinho Boné, vai ficar tudo aí. Mas nós vai subir, porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, que quando ele der a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo restarão primeiro. Ou seja, se eu tenho algum parente que morreu em Cristo, a Bíblia diz já que vai essa terra vai ter que dar conta. E a Bíblia diz que os mortos estarão primeiro, e depois nós, os vivos, nós seremos arrebatados. E o detalhe, nós vamos ser transformados em um corpo semelhante igual ao dos anjos. E a Bíblia diz que aqui a gente não estará mais aqui. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, servido pelo próprio noivo. Olha, o noivo que é ataviado para sua esposa. Olha aí o banquete. Oh, glória! Deus é bom o tempo todo. Aí nós estávamos trocando uma ideia sobre teologia, né? Eu entendi que Deus quer te usar nessa caminhada mesmo. Mas eu não sei, aconteceu comigo. De repente pode ter acontecido contigo também. Então, uma pergunta. No meu caso, eu fui conhecer o rap, no caso, aqui em Caxias. Quando eu cada podcast eu falo um pouquinho, né, meu testemunho. Daí, só para entrar na pergunta. Daí, eu conheci aqui, né? Foi um pastor
ainda o Pedrito lá que profetizou que que Deus ia me levar para um lugar mais além do que aonde eu estava residindo, né? Que era em Santa Cruz. E me trouxe para Caxias. E aqui ele ia me usar da mesma forma que ele me resgatou, que foi através do rap também, nem tu. Foi ouvindo um rap, né? Primeiro ele usou um mano lá, né? Meio não, bem endemoniado. E aí eu fui levar o mano pra igreja. Eu nem na igreja não era. Já tava evangelizando. Eu já tava me usando já. Daí eu não... No primeiro momento eu não me sentia capaz, mano. Não me sentia capaz. Mesmo com tudo isso, né, que eu te falei. E Deus usou a boca de um pastor lá pra me orientar. Dizer que Deus ia me usar aqui, pá. Da mesma forma que eu fui resgatado, né, através do rap. Foi o que me, aguçou a minha curiosidade, porque eu sempre gostei de rap. Eu sempre ouvia rap, mas rap do mundão. Rap do mundão, não cristão. Daí quando me apareceu o rap cristão, eu falei, é diferente, sabe? E eu sempre me liguei nas letras, sabe? E as letras que eu ouvia eram meio embaçadas. E quando eu ouvi um rap cristão, aquilo me tocou também, tá ligado? Foi um dos que eu ouvi primeiro foi do Mano Reco. O Mano Reco, ele teve aqui não, ele deu uma palhinha no podcast aí também. Mas foi um dos que eu ouvi primeiro. O Pregador Lu, também que foi testemunho do bem que ele me fez, testemunho. Essa daí é top também, eu me lembro. Do Pregador Lu. E eu não me sentia capaz, entende? Com tudo isso, né? Eu não me sentia capaz. Eu queimava no meu coração de fazer mais, entende? Eu fazia, evangelizava, eu tinha que limpar a igreja, limpava, fazia aqui, fazia ali. E um dia eu me coloquei na presença de Deus, né? E nessa casa que eu já morava aqui, eu e a Ju eu e a abençoada ali não era casado ainda. Mas e aí numa saída de um culto, aí eu aqui na cozinha aqui de casa, eu pedi a Deus que me capacitasse, porque eu me sentia incapaz, entendeu? E naquela semana ali eu já fiz um beat. Foi o beat que eu gravei do Vale da Sombra da Morte, tá ligado? Do Vale da Sombra da Morte. E eu não me sentia capaz. Daí eu pedi para Deus me capacitar e ele fez. E tu, com tudo isso que tu trocou ideia aí, ó, Deus usou a abençoada, tu tu foi para onde ela indicou, né? E tudo. E quando foi para pregar? Fora. Aí lá dentro tu já tava na presença. Não tinha muita coisa pra te tirar atenção, entendeu? Entendeu o meu raciocínio? A primeira igreja que eu preguei foi na igreja do Pastor Roque. A primeira igreja que eu preguei foi na igreja do Pastor Roque. Eu nunca vou esquecer que eu preguei, Deus me usou para pregar aquele dia, pela bondade e misericórdia de Deus. E eu nunca vou esquecer que eu preguei 15 minutos e Deus tomou a igreja. Glória a Deus. Deus tomou a igreja e eu não consegui pregar mais. Deus tomou a igreja, eu não sei te explicar. Era o céu descendo, era o céu descendo, a igreja subindo. Porque ou o céu descia ou a igreja subia. Porque glória a Deus. A glória era tremenda. Irmão Edu, nenhum irmão conseguiu ficar em pé aquele dia. Para a glória de Deus. E isso aconteceu, tanto eu e minha esposa, sabe, isso aconteceu diversas vezes, até que ela foi comigo. Mas não, desculpa eu te interromper, mas eu acho que tu não entendeu a minha pergunta. Algum momento tu se sentiu incapaz de fazer? Foi essa, porque eu me senti, entendeu?
Tô colocando como, né? Porque eu me senti. Independente depois de que Deus me deu o dom de compor, me deu o beat para fazer, que eu, né? No caso, eu que fiz. E aí? Alguma vez eu me senti incapaz. Uhum. Uma vez, posso dizer pra ti, aquele que se sentiu, tá mentindo, né? Uhum. Uma vez que eu fui pregar na Vida Nova, eu me senti pequeno. Por quê? Porque eu olhei todo aqueles pastores lá em cima, com aqueles anelzão, paletó, de gravata, eu olhei pra Deus, ô Deus, tinha gente melhor do que eu. Mas nunca vou esquecer, Deus me trouxe a memória de algo que Ele me falou aquele dia. Eu subindo, quando eu pensei isso, o Senhor disse, mas fui eu que te pus no pé. Tu vai pregar minha palavra. Amém. Dobrei o joelho, sentei no púlpito e preguei. 1h30. Glória a Deus. A glória de Deus. Glória a Deus. Mas esse dia eu me senti muito incapaz, porque eu olhei lá em cima e digo, só os grandes. Foi lá na matriz ainda da Vida Nova, lá em Caneca. No ano de 2015. Mas Deus capacita os incapazes, né? A gente, às vezes, isso daí serviu pra mim, mano. Serviu pra mim. Quantas vezes eu como é que eu vou dizer? Eu me senti incapaz e Deus vem, não, é tu mesmo. Foi tu mesmo que eu é contigo. Às vezes a gente quer passar a responsabilidade, né? Ou sair da responsabilidade também. Bom, a produção tá falando aqui que o tempo tá curto, nós trocando ideia, falando sobre Deus. Aí eles começam. Tá bom, abençoado. Produção é uma benção. A produção é uma benção. Ó, a produção quer folhar. Fala, abençoado. A Bíblia, o que tem a Bíblia? Pentecostal. Hã? O que tem a palavra? Quer falar mais da palavra? Não, pastor Marcos, vai deixar a palavra para nós. Isso daí é fato, mas é lógico. Isso daí não tem nem o que perguntar. Isso já tá. Nem precisa, né, hein, pastor? Não precisa. Nem precisa. Só vou pedir, pastor, chega mais no microfone aí, isso, porque senão não vai sair a sua voz. Ih, fechou todas. Agora deu. Então já tá bem certinho, já tá certo? Vai deixar a palavra. Deixa a palavra aí para nós aí. A palavra abençoada que venha diretamente do coração de Deus para quem tiver que nos assistindo aí. E mais um pouquinho, eu vou só, antes um pouquinho da palavra, vou fazer um comercialzinho aí do nosso apoiador aí, na nossa parceria do TC Canecas, né? Então patrocina aí as canecas do Mano Edu, né? Então, caneca de verdade. Não, é top, ó. Vou deixar o link aí, né, depois. Nem Salomão em toda a sua glória tem uma caneca dessa. É verdade, Deus é bom, Deus é bom. Olha aí, ó. Quem quiser a caneca do Mano Edu e mais alguma outra caneca, fala com TC Canecas. Aí fala com eles lá, eles já fazem a mão aí, né? Você que quer adquirir uma caneca do Mano Edu ou alguma outro tipo de caneca aí, fala com eles aí. O meu amigo Felipe, fala diretamente com ele aí, vai estar na descrição aí. E é isso aí. E também vou pedir para você dar um like aí, né? E compartilha esse vídeo se você gostar, né? E dando um like, você diz pro algoritmo que é um conteúdo bom, né? É um conteúdo bom e vai compartilhando com mais pessoas, beleza? Isso aí. E se inscreva no canal também, né? Mais uma forcinha aí, pedindo para
pra vocês aí se inscrever no canal. É nóis. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. O pastor Marco vai deixar a palavra aí pra nós. Aí depois ele vai deixar a palavra e vai falar um pouquinho aí pra nós aí, com a honra e glória de Deus. Salmo 24. Salmos 24. Pensa. Vou botar mais pra cá. Puxa a caneta pra cá. E aí, bota mais isso. Vai mais na frente. Fica melhor. Beleza. Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, e os seus habitantes. Ele próprio fundou sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, um coração puro, e não se entrega à mentira, nem se age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam e procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Amém. Meu Deus. Davi, ele era uma pessoa que amava muito a Deus. Amém. Falamos muito sobre rap. Davi escreveu o Salmo 150, verso 6. E todo aquele que respira, louve ao Senhor. Davi escreveu um dos salmos que me chama muita atenção. Do Salmo 139. Verso 1 diz assim: Senhor, bem sei que tu me sondas e tu me conheces. Davi também, ele amava muito a palavra do Senhor. Davi dizia assim: Senhor, a tua palavra é toda pura, por isso que eu conservo. Davi, ele dizia: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Davi, ele disse assim: Senhor, para onde fugirei eu da tua face? Se assentares a cama até o céu, lá tu se encontras? Se assentares até as profundezas, lá também tu me veria? Davi escreveu um dos salmos, o Salmo 23. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guie-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Certamente a bondade do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Davi também disse: por mais que eu ande, como um dia eu e você andou, por mais que um dia eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. A tua vara, teu cajado, Senhor, me consola. Davi escreveu um dos salmos que me chama muita atenção. Acho que é o Salmo 126. Ou o Salmo 128. Vou citar aqui. O Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Davi amava muito a Deus. E um dos salmos também que ele escreveu é o Salmo 81, do verso número 10. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abra bem a tua boca e eu encherei. Glória. Davi escreveu o salmo que eu falei, o Salmo 126. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Glória a Deus. Davi sempre tinha uma intimidade com o Senhor. Davi, quando ele pecou, quando ele errou, que o profeta foi lá e entregou, ele foi lá e entregou a profecia para Davi, que Davi tinha pecado. Davi fez uma coisa que todo ser humano deveria fazer. Davi, ele vai e se joga nos pés do Senhor, porque o lugar mais alto que um homem pode chegar é nos pés do Senhor. E a geração de hoje, ela procura não os pés, ela procura as mãos. Porque as pessoas estão acostumadas ao Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar casa. Procura o Senhor não porque amam o Senhor, porque a Bíblia diz, naquele versículo onde você citou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, o Senhor diz: aqueles que me amam guardarão a minha palavra, e eu viverei nele, e ele em mim.
Glória. Porque a palavra do Senhor fala que Davi, ele vai orar a noite inteira e Davi faz uma oração. O Salmo 51. Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim, Senhor, o teu espírito, mas renove em mim um coração puro e dentro de mim um espírito reto. Davi vai se pôr de joelho nos pés do Senhor. Só que Deus não lançou Davi fora. Deus não jogou por ele ter pecado o pecado errado, jogado e lançado fora, que é essa geração, é o que a igreja hoje está fazendo. Pecou, errou, não se discipula mais. O obreiro, ele pecou, não discipula ele, não deixa Deus, não anda do lado dele para Deus sarar a ferida, para Deus tratar aquela ferida, para Deus sarar ele, para ele ser um homem de Deus. Porque não é porque ele pecou que ele deixou de ser. Só que tem um nível de pecado. Tem pecados que para Deus são hediondos. Tem pecados que Deus te perdoa. Mas a consequência vem. Porque para Deus não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Mas tem uma diferença. Isso é uma tensa, sim. Porque para Davi, Deus disse: Davi, o teu pecado está perdoado, viu? Mas a sentença, a espada, jamais se apartará da tua casa. Portanto, os seus filhos tentaram contra a sua vida. Olha só, o filho mais velho arrancou Davi do trono. Davi teve que fugir para não morrer. Absalão tentou contra a sua vida. Tentou matá-lo. Não é porque Deus nos perdoa que a gente vai continuar fazendo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é isso que eu vejo em Davi. Davi foi o homem que mais pecou. Mas quanto muito ele errou, mas também ele foi muito perdoado. Mas tu não vê Davi cometeu. Aí que é a diferença, né? Aí é a diferença. Aí a diferença é nisso aí, né? O não fazer de novo. Tem até um ditado, né, que diz: errar é humano, persistir no erro é falta de conhecimento. Para não falar outra coisa, né? Por isso que Davi, ele disse assim, Davi, ele escreveu um salmo que diz: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Davi, ele era um homem de oração. Davi, quando ele tangia a sua harpa, os demônios já sabiam que era Davi que está tocando. Opa! Glória! Não, aí tá tem alguma coisa. Os demônios já sabiam que Davi estava tocando. Porque a unção de Deus, ou seja, eu sempre ouvi uma pregação do pastor Samuel Procópio que diz: não adianta ter pessoas te indicando. A unção de Deus faz toda a diferença. A unção vai fazer toda a diferença. Você pode pregar calmo, mas pregue cheio do Espírito Santo. Glória. Pregue cheio do Espírito Santo. Porque você não tem poder de convencer ninguém se você não está cheio. O único que vai convencer uma pessoa de mudar, que a tua pregação chegue naquela pessoa, no coração dela, e que o Espírito Santo mude aquela vida, é o Espírito Santo. John Wesley disse assim: ponha fogo no seu sermão ou jogue o seu sermão no fogo. Foi de verdade. E John Wesley, um dia dentro do quarto orando, ele disse: Senhor, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Ele também disse: dai-me 100 homens que não temam a nada, a não ser o pecado, e eu abalarei o mundo. E tu vai ver as pregações dele, é como os dias de hoje? Não. As pregações de hoje, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. As pregações dele, ele foi até expulso das igrejas e proibiram dele pregar, porque a pregação dele era santidade, arrebatamento, conversão, mudança de vida, de caráter, de postura, né? Que hoje era transformação. O evangelho não é mudando, não é apegar num terno, uma gravata. Um dia um pastor chegou para mim e disse: ô pastor, cadê a gravata? Eu olhei para ele e disse: a gravata, pastor, vai ficar e eu vou subir. Deu ruim. Deu ruim. Porque não é a gravata que salva. Sim, não é. Tá certo. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, verso 7, Deus exorta o profeta porque ele errou, ele olhou assim, eis está aí, primeiro erro. Diz que o profeta não se engana na profecia, se enganou.
Ele olha assim e diz: eis aí o ungido do Senhor. Deus exorta ele e diz assim: ô Samuel, tu tá tendo para a aparência. Porque os 3 filhos, ou seja, Jessé, ele tinha 7 filhos. Tinha 7 filhos. Mas dentre esses 7, tinha 3 que faziam parte da linhagem do exército de Abner, general de Saul. Então eles eram fortes, robustos. Quando ele olha, ele diz: eis aí o ungido do Senhor. E Deus exorta ele e diz assim: ô Samuel, não tendes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, Samuel. Eu olho para dentro do coração do ser humano. É ali onde Deus olha. Até tem um louvor, né? Deus chama os improváveis para mostrar o seu poder. Como é que até pra gente não se dizer assim, foi a força do fulano. Não, foi a força de Deus. Que nem em Davi. Agora tava trocando ideia sobre Davi. Davi, ninguém dava nada pro Davizinho. E derrubou o gigante Golias. Aí tu chegou numa coisa que eu vou falar agora. Glória a Deus. Davi, irmão Edu, ele entrava pela porta de trás da casa. Davi, ele comia das migalhas que caíam da mesa. Davi, ele olhava para o seu pai 2 vezes por semana. Ele nunca via seu pai. Porque Davi era fruto do seu pecado, do seu pai. Porque o seu pai se casou com uma moabita. Em Israel, ninguém se casava com a linhagem de Moabe. E ele se casou e ele cometeu esse pecado. Ou seja, se nascesse homem, ficava com o pai. Mas se nascesse mulher, ficaria com a mãe. Então, cada vez que Jessé olhava para seu filho, dizia: vai para o rebanho. Todo mundo que já ficou em fazenda sabe. Davi já cuidou de fazenda, sabe. Davi tinha que sair muito cedo. E ele voltava quando o sol já abaixo. O sol já tinha abaixo. Então, quando Davi entrava, cultura em Israel, dorme cedo. Em Israel faz 50 graus na sombra, pense. Davi, a única coisa que ele tinha para fazer é escrever o Salmo 23, quando tá lá apacentando ovelha. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Ele foi lá, ele estava lá apacentando ovelha, ele estava escrevendo o Salmo. Por isso que Deus olha para ele. Não porque ele era forte, porque Davi nunca pediu para ser rei. Ele nunca se ofereceu. Por isso que eu digo, se oferecer para o ministério, sai frustrado. Nossa. Mas se deixar Deus chamar, não sai frustrado, não. Sai. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Deus, ele não faz não pela metade. Deus, ele vai até o final, sem te deixar confundido e envergonhado. E o detalhe, quem foi chamar Davi no campo, que ninguém sabe, foi a mãe dele. A mãe dele. Porque os outros filhos eram filhos de outra mulher. O único filho que não era filho da mesma turma ali, era Davi. Davi era ruivo, o rosto cheio de sarda, sinal de maldição. Davi, ele escrevia com as 2 mãos. Não era, como é que é? Ele era destro e antidestro. Isso aí, esses barulhos. Ele escrevia com as 2 mãos. E não podia. Davi, ele nunca pediu para ser rei. E quando a sua mãe foi chamar: ô Davi, o profeta está na tua casa, Davi. E não diz que está dizendo que ninguém senta até que tu chegue. E vai lá ver sobre Saul. Para ungir Samuel ungiu sentado. E para ungir Davi, Deus disse, e o próprio Deus disse para ele: você não senta até que o rei chegue. Até quando meu servo Davi não passar a porta, ninguém vai sentar. Por isso que eu digo, e a Bíblia diz que quando a unção de Deus foi derramada na cabeça de Davi, Davi nunca mais foi o mesmo. Eu nunca vi uma necessidade... É transformação, né? Que nem foi comigo, nem contigo. Depois que a gente teve um encontro real com Deus... Foi um avivamento. Foi outra... como é que eu vou dizer? O Eduardo de antigamente já foi. Exato. Agora é o Manedu. Até de nome... Até nome Deus troca, né? Exato. Até de nome o pessoal Deus hoje em dia, eles querem avivamento. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Eu vi 3 jovens estudando teologia, no país de Gales, Evans Robert. 3 Evans Robert mais 2, batendo naqueles bancos e gritando: Senhor, nós arrependemos dos nossos pecados. Agora, neste momento, mas nos envia o Espírito Santo, não só para nós, mas para a nação inteira do país de Gales. Glória a Deus. E o país inteiro se converteu a Cristo.
Glória a Deus. Deus é Só Deus que, é fiel para cumprir, né? só que tem que, porém, alguém teve que se colocar. Sim. Alguém tem que se corromper. Quer dizer, alguém tem que se converter. Na verdade, não só se converter, se pode- colocar. Não, se colocar à colocar na disposição. Colocar à disposição de Deus. Tem É isso. que nem tá trocando ideia com outro mano do outro podcast. E no momento que a gente se colocar à disposição de Deus, Deus faz. Deus faz. Por quê? Porque a gente se colocou à disposição dele. E quanto mais a gente fica à disposição, você coloca à disposição de Deus, mais próximo de Deus a gente fica. E é isso daí. Deus quer intimidade com a gente. Eu não sei se tu já acabou a tua parte aí, eu já meio te cortei, mas se tu tiver mais alguma coisa, pode subir, né? Já deu, a produção já tá meio louca ali, que já tinha dado tempo, mas vamos seguir aí, deixa Deus te usar. E eu tô gostando. É que nem eu digo assim, que a geração de hoje, eles querem equipamento, não adianta a gente pular, se passar, falar muitas coisas extremas, não ficarmos poucos. Tem raiva, tem tristeza, tem angústia, tem coisas dentro do coração da pessoa. Jesus chegou para Nicodemos e olhou para ele e disse: uma coisa te falta na vida. Eu ouvi Calvino falar sobre isso aqui. Essa daí. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Ele mesmo disse também, Calvino: nós somos depravados por natureza, pecadores por opção e salvos somente pela graça. Oh, Deus poderoso. E muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa na presença do Senhor. E Deus disse: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Porque eu me lembrei, nós estamos conversando e o Espírito Santo está ministrando em mim, porque havia um rei chamado Nicodemos. Olha só, é tremendo isso, porque Nicodemos, ele foi um rei muito severo. Quando ele assume o reinado de Babilônia, ele fez de tudo lá dentro. Só que Deus chamava ele de meu servo. Então, quando Deus quer castigar uma nação, Deus usa alguém. Sim. Então, tem um porém lá dentro. Mas o dia que ele se levantou contra o Senhor e subiu numa sala, e Deus olhou para ele e diz assim: tu tá muito soberbo. Vou te abater. Não, eu vou te botar tu comer capim. Piorou. Deus Mas olhou, eu achei que ia bater, mas bateu mesmo. Deus olhou para ele e disse: tu ficarás e andarás entre os bichos. Meu Deus. Misericórdia. Deus olhou para ele e disse: tu tá muito soberbo, vou te botar comer capim. Então muitas vezes a gente temos que ter cuidado com isso também. Porque as pessoas, quando Deus levanta, as pessoas, por achar que elas são muito usadas por Deus, elas não cuidam com um detalhe, que o próprio inimigo, ele vem com um sapotinho de algodão, querer colocar soberba, orgulho, porque achar que tu está sendo usado ali por Deus, achar que é você, que não é o Espírito Santo. Eu ouvi uma mulher uma vez, chamada Kathleen Kuma, num culto de manhã cedo, e tinha um homem lá chamado, como é que é o nome dele agora? O Benny Hinn. Ele disse que foi no culto lá dela. Ele disse que quando ele chegou lá, apareceu com chuva, a glória de Deus tomando tudo. Mas ele também viu, ele também viu, pela manhã, naquele culto, ela dizer: bom dia, Espírito Santo. Glória. E ela começar a falar e dizer assim: hoje nós vamos pregar junto. Eu sei que tu tá aqui. E eu sei que é você que vai operar os milagres do Espírito Santo. Eu sei que é você que vai curar as pessoas. Então, pode operar, meu amigo. Ela chamava ele de meu amigo todo dia. E aquele dia eu nunca vou esquecer que eu lendo o livro ali, ela dizia assim: bom dia, Espírito Santo. E ela tinha muita comunhão, muita intimidade. As pessoas contam que quilômetros já ouviam e sentiam a presença de Deus. Glória a Deus. As pessoas chegavam no culto
levantando já a cadeira de roda na mão. Oh, glória. As pessoas eram impactadas com a presença de Deus. E ela pregava gritando, ela pregava sapateando, não. Mas tu via aquela unção de Deus na vida daquela mulher. E ela explicando sobre os dons do Espírito Santo. Ela pregando, explicando o que é a unção de Deus. E ela tem muita intimidade com Deus. Eu vou falar porque o Espírito Santo está mandando eu falar aqui sobre um homem também, que é um dos homens também que Deus usou para trazer o vinho novo, né? Kenneth Hagin, ele tinha uma leucemia que parecia mais do que uma laranja, o sangue dele era pior que uma laranja. Ele não levantava da cama, as pessoas tinham que ir lá dar comida para ele, os médicos vinham na casa dele, bem dizer, tinha uma UTI na casa dele. Mas eu nunca vou esquecer aquele homem, ele tem algumas experiências com Deus. E uma dessas experiências, ele diz que ele é arrebatado em espírito e ele é levado no inferno. E lá no inferno ele começa a gritar e dizer: mas eu sou teu filho, eu prego a palavra, eu tenho intimidade contigo. E naquilo ele é puxado de volta. E ali ele entendeu. Ali ele entendeu que ele era escolhido por Deus. E depois ele tem mais um. E Deus lhe arrebata ele no mesmo lugar e leva ele num lugar. E aquele lugar tem muitas chamas. E um mundaréu de pessoas gritando. E ele ouve uma voz de uma língua estranha. E ali ele entendeu que aquela voz é a voz de Deus. E aquele lugar diz que ficou tudo calmo. Ninguém falava nada. Houve silêncio. E ele depois é puxado por Deus. Mas eu nunca vou esquecer, no seu livro, na sua biografia, ele conta, mano Edu, que de manhã a sua mãe, a sua família, minha esposa, estava se preparando para despedir dele. Eles achavam que ele ia morrer. E aquele dia ele olha com toda a força para falar para sua mãe e sua família. Ele diz assim: amanhã, pela manhã, eu vou estar com vocês para tomar café e almoçar. Ninguém falou. De manhã ele acorda, ele cai da cama e começa a bater no chão e dizer: eu estou curado. E começa a citar o livro de Isaías 53. E começa a dizer: eu estou curado pelo poder das pisaduras do sangue de Jesus. Glória a Deus. E ele começa a gritar até meio-dia. Até o meio-dia ele levanta, desce as escadas perfeitamente. E toda a sua família pensava que ele estava lá em cima, ele está lá sentado, como nós estamos na mesa. Glória. Sentado na Poder mesa. de Deus, né, Quem não caminhava, não andava. Poder de Deus, né, mano? E não falava nada. E ali ele começa a pregar. Ele é muito conhecido por falar sobre fé. A fé e me ministrar o que é unção. E ele começa a entender. E antes ele era do reino. Ele começa a pregar muito nas Assembleias de Deus. Começa a falar muito sobre o inferno, sobre a unção, sobre a fé. E ele é muito usado em cura. As pessoas levantavam as cadeiras de rodas, as pessoas eram curadas. Tem um vídeo dele no YouTube que a pessoa está morta. Ele põe a mão, quando ele vai para botar a mão, a pessoa ressuscita na hora. Glória. Então Deus usou ele de uma forma tremenda. Mas esse milagre, toda a família dele viu. E ele mesmo disse, ele profetizou na vida dele, ele teve fé. Ele mesmo disse: amanhã de manhã, até o meio-dia, eu vou estar com vocês, ou tomando café ou pensando. Glória. E ele chegou, ele diz que eles acordaram. Quando foram ver ele estava lá na mesa. Poder de Deus, né, mano? Não tem explicação. Poder de Deus não tem explicação. Não tem. Eu digo porque já tive experiências uma vez assim, com uma pessoa lá pra fora. Eu e a esposa. Deus levou lá nós para orar para a glória de Deus. E nós entramos naquela sala que eu olhei, que a esposa não pôde entrar, entrou só eu. Aquele homem tudo entubado. Eu olhei para ele e disse: "Tu crê?" Creio. Eu tenho fé, como nunca. Em nome de Jesus, ele falou: Deus vai me tirar daqui. Então, se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Deus vai te curar hoje.
Vamos orar. Ore. Começamos a orar. Eu nunca vou esquecer ali que Deus ele operou um grande milagre. Hoje está bem, dirige tudo, mas para quem estava cheio de aparelhos, os médicos desenganaram e não ia mais caminhar, hoje está bem. Glória a Deus. Por isso que eu digo, há um poder, e quando o apóstolo Paulo fala em Hebreus 11 sobre a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. E Davi disse que, ou seja, Jesus disse que é um mungão de mostarda. Se eu dizer esse monte, lança-te daqui para lá, ele vai acontecer. Mas se tiver duvidar, se tiver desfé e não acreditar e não duvidar, vai acontecer. Então eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Eu nunca vou esquecer uma vez, o pastor me lembrou agora, nós aqui no podcast, que levou o saudoso pastor Davi Miranda. Ele pregando na rádio. E Deus revelando e a pessoa ia acima. A pessoa estava pronta a tirar a vida. E cada passo que a pessoa dava, Deus revelava para ele. E Deus revelando para ele, disse: tem uma pessoa agora que está pronta a se matar. Está aí no meio do mato. E agora está pregando, está querendo botar, está botando a corda. E vai se matar. Jesus te ama. Não faça isso. Que Deus tem um plano muito grande com sua vida. Meu Deus. Imagina. E diz que um carro de som ainda estava ligado. É dessa forma aqui que Deus colocou no meu coração para fazer esse podcast. Que através, né, dos depoimentos, testemunho, milagres que Deus faz, que Jesus faz na vida dos manos que vão estar aí do outro lado aí, né? E na minha também fez e ainda continua fazendo, né? Com a glória de Deus. Deus colocou esse podcast aí para nós, né? Falar mais do amor de Deus, falar do testemunhos, do nosso testemunho que Deus fez e ainda vai fazer na vida. Então, eu queria que tu, como esse podcast é direcionado pro pessoal aí, fala pro público aí que tá nos assistindo aí. Deixa um recado assim, tipo, um alerta, uma reflexão que a palavra fala, né? Independente, mas mais diretamente. Primeiro tem que falar para aquela pessoa que está na igreja. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas 15 que a dracma ela se perdeu dentro de casa. Tem muitos irmãos hoje que não tem mais comunhão, não tem mais graça e talvez não tem nem força. Essa pessoa ela venha despertar para Cristo, que essa pessoa nasça de novo, que ela tenha um verdadeiro encontro com Jesus de novo, porque avivamento nada mais é, no original a palavra avivamento quer dizer trazer de volta aquilo que estava perdido. Talvez você se perdeu no meio do caminho, que você volte a orar, volte a buscar, porque o Pai ele te espera de braços abertos. E aquele que está pensando em sair, não saia, não faça como o filho pródigo. O filho pródigo em Lucas 15, verso 7 diz assim, que haverá mais festa no céu pelo um pecador que se arrepende que 99 justos que não precisam de arrependimento. Porque se você sai, a Bíblia diz que quando você sai dos caminhos, o inimigo ele acha a casa vazia. E diz que aqueles espíritos que antes estavam na sua vida, antes de você conhecer o Senhor, diz que eles voltam com piores, e a situação da pessoa fica pior do que estava antes. Então não saia. Porque quando você sai dos caminhos do Senhor, que você cai, eu ouvi ontem o pastor Jadson, falar sobre isso, faz um som no inferno. É como se fosse isso. Caiu e faz um barulho. Mas olha no céu, vê se faz um barulho. Não. A Bíblia diz que há festa no céu. Pelo um pecador que se arrepende. O Pai não despreza ninguém que lança. A Bíblia diz que ele não lança ninguém de mãos vazias. Ele não lança ninguém por fora. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou, o pai já estava esperando. Olha que lindo. O pai já estava esperando com uma festa, com um anel no dedo e ainda com uma túnica nova.
Porque para Deus não existe ex-filho. Filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Então não saia dos caminhos do Senhor. Fique firme. E você que não conhece o Senhor ainda, que você possa conhecer, porque é a maior decisão que você vai tomar. E não tem coisa melhor. Ah, mas pastor, eu vou passar luta? Vai. Mas a Bíblia diz que com Ele você passa com alegria. E ainda mais, com Ele do teu lado, te ajudando todo dia, estando ali do teu lado. Porque o ímpio não tem aonde recorrer. Aquele que não conhece. Quando você não conhece a Cristo, você não tem aonde recorrer. Mas quando você passa a conhecer, você tem alguém que te ouve, te escuta, e o telefone, que nem ensinei minha esposa esses dias, o telefone do céu nunca está ocupado. É verdade. Oh, que bênção. Oh, glória. O telefone do céu está sempre ali. Pô. Alô? Tô na linha, pode falar, meu filho. Pode falar, tô na linha. Pode falar. Pode falar. A palavra de Deus diz que Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, né? Imagina, Deus que é o Senhor, o grande eu sou, tem que se inclinar. E o detalhe, né, mano, Edu, a palavra do Senhor diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Glória. Então, basta a pessoa estender a mão a Cristo, clamar ao Senhor, e Ele mudará a sua história. Glória. Basta você querer acreditar e confiar no Senhor, e te entregar de todo o teu coração, abrir o teu coração, porque a palavra do Senhor diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque você chegai-vos ao Senhor, e Ele chegará a vós. Ele mesmo diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Porque a palavra do Senhor diz lá diz em Salmos 5:37. 5:37 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Quando você entrega o caminho ao Senhor, confia nele 100%, pode ter certeza, Deus vai cuidar de você. Eu nunca vi, a própria palavra de Deus diz: eu nunca vi um pai esquecer do filho que cria. O Senhor não esquece dos seus. Pode uma mãe esquecer do filho que cria, mas o Senhor, todavia, não esquece dos seus. Oh, glória. O Senhor não esquece. A Bíblia diz: nunca vi um justo padecer, nem sua descendência. Então, imagina, Deus vai cuidar. Se Ele está falando nessa descendência, Ele está falando do teu parentesco. Nem de você, nem dos teus. Eu sempre ouvi de Deus, em todo o tempo que eu vivi, 10 anos só da obra, Deus dizer: faz a minha obra que dos teus cuido eu. Não se preocupa com a vez de comer nem com a vez de vestir. Não tem mais corvo para mandar comida para o profeta? Não tem mais uma viúva para sustentar o profeta? Não tem mais a roupa que cresce junto com as pessoas? Naquela época no deserto, as crianças iam crescendo, o sapato ia crescendo também. A roupa também nunca encolhia. Então a alfaiataria de Jesus nunca estava alugada, sempre estava ali. Essa é boa, eu não tinha visto ainda. A alfaiataria de Jesus estava sempre... A alfaiataria está ali, ele é um perfeito estilista, ele sabe muito bem o que tu precisa. Ele sabe muito bem o que tu gosta. Nós que servimos ao Senhor, Ele sabe: ô Senhor, eu gostei daquele boné. Não demora muito, o boné vem na tua mão. Ele sabe o que tu quer. Ah, Senhor, eu quero um tablet. Logo veio o tablet. É que Deus conhece o teu coração e sabe que o teu coração não está nos bens materiais. Está em agradar o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: procure te agradar do Senhor. Glória a Deus. Procure te agradar do Senhor. Quanto mais eu tiver de Deus, menos eu vou ter de mim. Quanto mais a gente chegar a Deus, é melhor. Não tem coisa melhor. E você que está aí, não tem coisa melhor você servir o Senhor. Não digo que você que está perdendo, você está perdendo a oportunidade de servir o Senhor. Então aproveita a oportunidade. Se essa oportunidade agora está chegando até você, aceite o Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. A maior decisão você vai tomar na sua vida. Pode ter certeza disso. Porque o Senhor é melhor que um carro, é melhor que uma casa. Porque eu acho que o maior testemunho que um homem de Deus pode levar, mano, Edu, é isso aqui: é que Deus entrou na sua casa e salvou a sua família. Oh, glória. É o maior testemunho que você pode fazer. Porque não tem preço ver seu filho amanhã depois em cima de um púlpito pregando a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui,
Mas amanhã nós vamos estar que nem um homem que escreveu o livro de Eclesiastes. O que ele diz? Honre a mulher da tua mocidade. Ele diz, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de contar, há um tempo de colher, há um tempo para tudo. E ele escreve esse livro já quando ele está maduro, quando ele é mais novo. Ele mesmo disse, já fui moço, agora eu sou velho. Agora já não sou mais. Hoje nós estamos aqui, amanhã vai vir outra geração atrás de nós. A gente tem que deixar um legado, né? Exato. Tem que deixar um legado para a próxima geração, para não se perder nem a palavra de Deus e nem principalmente a palavra de Deus, né, mano? Porque senão assim mesmo já tá se perdendo, né? E a gurizada nova agora, a gurizada tá metendo louco, a gurizada que tá sendo na verdade nada menos que nem diz um irmão, o Thiago, que era do Tementes. Uma vez ele falou pra mim assim, Marcos, nada mais era quando o Satanás olhava pra nós era marionete na mão dele, ele mexia a mão, nós fazia tudo que ele mexia a mão, ele fazia de nós o que ele queria. Agora ele tem que olhar pra nós e ver assim, eu perdi o cavalo. Eu perdi o cavalo. Não posso mais montar. Não pode montar. Por quê? Porque agora ele olha com nós e ele fica furioso, porque nós éramos instrumento na mão do inimigo. Agora essa gurizada nova está sendo instrumento na mão do inimigo. E tá cego ali. A Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Não. Os dois vão cair no buraco. A gurizada nova está entrando nessas coisas erradas que está indo aí, não vou citar nome, mas está entrando em coisas que amanhã depois, a Bíblia diz assim, em Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, nem se escarnece. Tudo que o homem plantar, exatamente, ele vai colher. E uma coisa eu sei, ninguém vai embora sem pagar o que deve. Cuidado com a plantação. Uma vez eu vi o Tiagão dizer assim, não está gostando da colheita? É só mudar a plantação. Só muda o que tá plantando, né? É bem nessa. Só mudar a plantação, gurizada. É só mudar a plantação. É só despertar. Tá na hora de despertar. Esse mundo que a maioria tá indo é caixão, cadeira de roda. E na letra de rap de vocês, o Mano Natu, o Mano Reco, a maioria da gurizada canta, nossa. A maioria já avisa, irmão. É caixão, cadeira de roda. Tem um pastor, um amigo meu, que ele era de uma determinada facção. E ele se converteu de verdade. E quando ele se converteu, ele ficou uma bala alojada na espinha, na coluna dele. E um dia ele orava muito a Deus, Deus, me cura. E Deus disse para ele, eu não vou te curar. Sabe por quê, filho, eu não vou te curar? Porque se eu te curar, tu volta pro crime, então eu prefiro te deixar na cadeira de roda. Deus foi lá e disse, eu não vou te curar. E hoje, tá aí a minha esposa, sabe o que eu vou falar. Ele viaja o Brasil inteiro pregando para todo quanto é lugar de cadeira de roda. Deus faz o, né? Não adianta, ele conhece o nosso coração, né? Que nem tô falando agora de cadeirante, teve o rapper Moisés aí, teve aqui em Caxias aqui também, Deus me proporcionou de conhecer, né? O rapper Moisés, foi uma benção também. Moisés, ele era do facção central, Isso, facção central, né? Mas ele era ateu, né, mano? Sabia que ele era ateu? Ele era ateu, tipo, a mãe, e ele não é filho da mesma mãe, né? No caso, ele foi achado, né? Por a mãe dele não atual, né? No caso, a que criou ele. Foi ele conta até o testemunho dele. Tem um podcast ali que ele conta o testemunho dele. É que nem eu. Que ele foi achado no lixo, né? E aí a família essa é 9, não, são 7. E ele é o 8º. E Deus deu, né? Que Deus falou pra mãe dele que ia dar um filho pra ele que não ia ser dela. É tremendo o testemunho. Olha uma hora aí pra te ver. Bota lá, rapper Moisés, ele tem. É que nem eu quando quase tomei os tiros ali, tava escutando uma música do Facção Central, na frente de casa. Eu nunca vou esquecer do Livramento. E aquele dia foi eu escutando aquele rap que dizia, vou trilhar outro caminho. Eu escutando aquele rap ali, quando veio aquele carro preto fumê, não via nada dentro. Aquele carro virou assim, quando virou, botou aquela pistola com silenciador assim, quando deu os 9 assim em mim, acho que não sei se foi do susto, não sei o que aconteceu, eu só ouvi o...
negando as balas, e eles acharam que tinha umidade, e eu naquilo eu adormeci, eu caí, e entrei pra dentro. Tinha uma da época ali, era bem da época, era uma jaqueta da Alemanha, de 2012, na época da Copa, por ali, que saiu em 2011, da Copa da África. Aí eu nunca vou esquecer. Eu tinha aquela jaqueta ali, eu me lembro até hoje, eu não tenho mais. Mas eu me lembro que eu entrei pra dentro de casa, e a hora que eu entrei, que eu tirei assim a jaqueta assim, eu olhei assim, não tinha nada assim. E eu dei minha mão pra minha mãe: mãe, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. E minha mãe olhou assim: tu tá vivo, filho? Nem tu não acreditava. Não. E a hora que eu entrei lá, foi onde que eu falei que eu recebi o rap. Eu recebi o rap. E eu falei pra minha mãe: mãe, eu vou pra igreja. Glória. É bom. Deus, ele é tremendo. Eu digo assim, se tu crer, acreditar e tu se entregar verdadeiramente, Deus faz. Na verdade, tem um encontro com Jesus, né, mano? Quando a gente tem um encontro com Jesus, Todo mundo. é obrigado a ter transformação. Na verdade, era um ponto final ali, né? Na verdade, na minha vida, aquele dia eu entendi. Ou eu me convertia, ou Deus vai me levar. Portanto, eu já recebi várias profecias já. Deus usou várias pessoas. Tu sair dos caminhos do Senhor, Deus vai te recolher. Uma vez eu estava pregando numa igreja que a esposa estava comigo. Deus usou uma irmã, aquelas irmãs do coque. Pô, que benção. Aquelas irmãs que tu não dá nada. As irmãzinhas de oração, do culto de oração. As irmãs do coque, do culto de oração. Aquelas irmãs que a gente não dá nada para elas, mas são cheias do poder de Deus. E ela veio assim, aí disse: assim te diz o Senhor, pensas tu em sair da minha presença? Ai de tu, diz o Senhor, se sair da minha presença, eu te fulmino da terra, te recolho. Deus, quando ele tem um chamado, não tem essa, irmão. Tá chamado, chamou, pronto, acabou. Eu cansei também. Isso aqui é a experiência que eu tive com Deus. Eu cansei de estar no trabalho, e eu trabalhando, e o Senhor de Deus dizer assim: aqui tu não vai ficar. Diz: mas como, Senhor, eu quero ficar aqui? E o Senhor disse: eu não te quero aqui. Não, então eu não falei para nada para a esposa. Deus dá um sonho para minha esposa, um sonho profético. E de manhã ela acorda e diz: amor, eu vi, Deus me mostra você saindo daquela empresa. Eu olho para ela e digo: é de Deus, e Deus já falou comigo. Não deu questão de eu ir pro trabalho, voltar e digo: amor, se cumpriu já. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque quem direciona nossos passos, a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não tem, é Deus que guia teus passos. Deus sabe aonde te colocar. Teve lugares que Deus me colocou que era para pregar para aquela pessoa. Era que Deus queria te usar lá dentro da empresa para alguém. Então Deus sabe onde naquele momento. Tá claro. Naquele momento. Há um momento para todas as coisas. Deus sabe aonde te colocar. Deus sabe aonde te colocar. Não tem aonde tu correr. Tu é chamado, tu é escolhido. Eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falar uma vez: só procure a púlpito que não tem altar. Quem tem altar, qualquer lugar é seu púlpito. É verdade. Qualquer lugar é seu púlpito. Essa daí eu não tinha ouvido ainda, mas é boa. Qualquer lugar é seu púlpito. Só depende de você. Deus cria oportunidades, assim como o podcast. É um meio de você levar a palavra. Você tá levando. Neste momento, tem pessoas que estão vendo vão ver a gente. Vão ter: aquela palavra falou comigo. Aquela palavra entrou aqui no meu coração. Quer saber? Amanhã eu vou na igreja. Glória. Quer saber? Amanhã eu vou lá no culto. Vou lá pegar um culto lá. Vou falar com o irmão Edu aqui. Eu vou deixar aqui uma mensagem aqui aqui nos status, aqui embaixo. Aqui. Nos comentários. Nos comentários. Eu vou deixar aqui nos comentários, eu perguntar para ele: onde tem culto? Eu moro aqui na cidade de Caxias, mas eu quero ir num culto com vocês. Pode acontecer. Sim. Porque, querendo ou não, tu tá fazendo aquilo que o reverendo Billy Graham fez. Aquilo que Jimmy Swaggart fez. Que Jimmy Swaggart, ele pregava todo dia de manhã cedo, pela manhã. Né? No momento com palavra. Ele pregava todo dia de manhã e falava da palavra de Deus fluentemente. Assim como você aqui tá aqui, nós estamos aqui trocando um papo, mas nada mais é falando da palavra. E outras pessoas vão ver. Sim, trocando uma ideia, mas, né? O objetivo central é o evangelho, é a palavra. Sim, é a palavra. E, já que ele falou deixa no comentário aí,
também quero saber de onde é que vocês estão nos assistindo aí, aonde a palavra de Deus está indo através da nossa vida, na vida do pastor Marcos, da minha, de vários humanos que vão estar aqui, né? Tudo para honra e glória de Deus, né? Pastor Marcos, não sei se o senhor quer deixar um telefone, alguma coisa assim, para alguém que estiver sentindo o coração, sentindo Deus, para o senhor levar a palavra ou alguma coisa assim. Se não, tudo bem, bem tranquilo. Deixa Deus agir da forma que Ele quer. Então tá, é nóis. Pode falar, se for o caso. Só agradecer a Deus pelo momento, pela oportunidade de estar aqui com o Mano Edu, e toda essa, Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu lar, com pessoas cheias de Deus, pessoas, homens e mulheres de Deus, né? Que a gente aprendeu a amar em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz em Salmos 133, né? Com bom, com suave é que os irmãos vivem em união, né? Em comunhão, né? O que vale, o que adianta eu dizer que ama a Deus e o meu irmão aborrece? Dizer que eu odeio ele? Não, tem que amar o irmão. Defeito todo mundo tem, perfeito a gente não é. Sim. Mas em Cristo Jesus, nós somos irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe. E quem quiser meu contato para que eu vá pregar na sua igreja, o Edu tem meu número, meu contato, procura o irmão Mano Edu. E o Mano Edu entra em contato com a gente vai lá e leva uma palavra sem cobrar R$1, porque o evangelho é de graça. Sim. Assim como eu aprendi com o Mano Reco, como eu posso cobrar para ir pregar a palavra sabendo que ele me resgatou de graça. Sim. Não me cobrou O que nada. Ele me deu foi de graça, Foi de graça. né? É isso aí. Então tá, Pastor Marcos. Forte abraço. Forte abraço. Deus abençoe. Obrigado por aceitar o meu convite aí, né? Prazer. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? Sua esposa que tá com nós aqui. Deus abençoe aí. E vamos encerrando aqui então. Peço para você mais uma vez, deixa teu like, né? Bota nos comentários da onde vocês estão falando aí, onde vocês estão nos ouvindo, na verdade. E deixa o like, compartilha esse vídeo aí se gostou. E é nós e Deus na frente. Tamo junto.